Entrevista do dia. Oferecimento: Clínica Seu Dente, a maior rede de clínicas da Bahia, agora em Ceabra. São 13h28 no seu Jornal do Meio-Dia, 13h28. Vamos falar aqui com a doutora Saíla Ferrari. É isso aí. Aí a gente vai combinar também para entender num podcast, gente, como foi que surgiu o nome, né? Saíla, um nome diferente e tal, mas na oportunidade, doutora, seja bem-vinda ao nosso Jornal do Meio-Dia. Lembrando ao pessoal que está em casa, a gente vai falar aqui sobre o funcionamento, né, do Centro Judiciário de Soluções Consensual de Conflitos. Seja bem-vindo ao nosso horário. Muito obrigada. Obrigada aí pela pronúncia do nome, Saíla. É isso mesmo. Depois a gente vai entender. É isso mesmo. Prometo voltar para contar essa história aí. De fato, é um nome bem comum, né? Eu mesma nunca vi. Mas é Saíla Itacarambi. Ixi. É, isso aí. Me disseram ali no marketing que tiraram o Itacarambi e colocaram o Ferrari porque era menor. Eu acho que é porque é mais fácil, né? Não? É porque é mais fácil, é mais fácil. É isso. Saíla Itacarambi Ferrari. Isso. Seja bem-vindo ao nosso horário. Muito obrigada. Vamos falar sobre esse tema hoje, né? Tema importante, a gente já teve a abertura, né? Ali a inauguração, a gente acompanhou aqui do Chapada News também, e eu estava até na oportunidade, acompanhando ali a entrevista do juiz para a nossa equipe do Chapada News, e ele passando naquela entrevista que é um projeto que já vinha há alguns meses, né? Isso. Já vinham projetando isso, vocês. Como é que isso aconteceu? Isso. O Sejusc, ele é uma unidade, que é um projeto do Tribunal de Justiça, e para que ele funcione nas comarcas, faz-se necessário parcerias, através de convênios, né? Nós chamamos assim. Então, às vezes, é muito difícil você conseguir fazer a instalação de uma unidade dessa local sem o apoio do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Eu costumo dizer que quando a visão é a mesma e é voltada para a sociedade e para o bem comum, os poderes eles andam de mãos dadas, e isso é muito, muito, muito importante. Então nós temos o projeto, porque ele é do Tribunal de Justiça, é uma unidade do Poder Judiciário, e ele foi apresentado à época, isso no início do ano passado, inicialmente para o assessor jurídico, àquela época, do Poder Executivo, Dr. Gessé Leão, que hoje é assessor jurídico do Poder Legislativo, e ele, gostando do projeto, fez essa ponte entre Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo. Quando nós apresentamos o projeto para, à época, a presidente da Câmara, que é a Neném, ela de imediato abraçou o projeto e nos deu toda a liberdade para poder trabalhar nisso até que a gente conseguisse trazer o projeto para cá. Então foi muito empenho mesmo do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário para que hoje a gente pudesse estar falando aqui da inauguração e o que esse projeto tem a nos oferecer. E né? O que é que tem a nos oferecer? O que é o Sejusc, para que as pessoas possam entender qual é o objetivo desse projeto? Vou falar sobre isso, mas antes eu posso Fica fazer só um adendozinho. Sim. Eu sou advogada, tenho algumas especializações e eu quero falar com o público agora, que eu sei que tem várias pessoas nos assistindo, de vários lugares do estado. Então, eu não vou falar aqui para o colega advogado. Então, eu vou ser breve e vou falar para todas as pessoas. Então, algumas vezes eu vou fazer uma pausa, uma ressalva, vou explicar sobre uma sigla, sobre o nome, sobre uma nomenclatura jurídica, mas eu gostaria de fazer esse combinado com todos aqui presentes, de que eu vou evitar o uso do vocabulário jurídico para que as pessoas consigam, na sua maior proporção, entender o que a gente quer passar. Porque a gente quer passar essa informação para essas pessoas, né? Exatamente. É algo mais simples. Exatamente. E menos complicado. Então explica para a gente, para essas pessoas que é quem vai ser o cliente, o usuário do Sejusc. Explica para a gente o que é o Sejusc. O Sejusc, ele é um centro judiciário de soluções consensuais de conflito,
Como eu disse, ele é uma unidade do Poder Judiciário. Ele foi criado através de uma determinação do CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional da Justiça. Então, quando a gente quer se referir ao CNJ, da mesma forma que a gente quer se referir ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, a gente fala Sejusc. Quando a gente quer se referir ao Conselho Nacional da Justiça, nós usamos a sigla CNJ. Então, é uma determinação do CNJ por causa da sobrecarga do Poder Judiciário como um todo, que esses centros eles fossem criados com a intenção de resolver-se uma grande parte dos conflitos ali para que evitar mais sobrecarga no Poder Judiciário. Então, o que acontece? Eles oferecem esse projeto, as pessoas, nesse projeto, nós trabalhamos com alguns princípios, dentre eles é a validação, que é trazer para a pessoa um empoderamento para que ela mesma resolva o seu conflito, para que ela mesma sente como adulto, para que ela mesma tome a decisão da vida dela, que não seja necessário a interferência de um terceiro, nesse caso da figura do juiz, para fazer uma determinação. Então, nós trabalhamos muito voltado para isso, para dizer assim, olha, você tem entendimento o suficiente para resolver o seu conflito. Porque quantas vezes, através de uma decisão imposta pelo Poder Judiciário, resolve o seu problema técnico, eu vou dizer, mas não resolve a sua questão pessoal. Então, uma situação de divórcio, por exemplo, que as pessoas costumam estar muito machucadas, muito entristecidas. Se você chega num centro de mediação, como o Sejusc, e você consegue visualizar essa forma de que você é capaz de resolver essa própria situação, essa própria questão, sem necessitar da intervenção do Poder Judiciário, da determinação de um terceiro, você sai dali com as duas coisas resolvidas. Então, você resolve aquele seu problema pessoal, que às vezes é transformado em mágoa mesmo, principalmente nessas ações voltadas ao divórcio, porque você mesmo tomou a decisão de fazer aquilo. Olha, eu aceitei isso porque a minha paz vale mais, eu aceitei isso porque eu quero seguir a vida, porque eu quero seguir o fluxo. Então, é muito melhor do que você dizer assim, estou fazendo isso porque o juiz determinou. A gente sabe que nem sempre é assim, porque o ego dá uma trabalhada ali, né? A pessoa prefere dizer... Mas quando se fala em mágoa, né? Uhum. Mas, assim, para a gente ser bem claro, tive um problema com um vizinho. Eu vou resolver no Sejusc, que você trouxe aí essa questão de uma separação. Teria que ser uma separação amigável, porque tem que estar bem das duas partes, né? Para você sentar. Há necessidade de ser amigável. E, além disso, qual a diferença do balcão da Justiça e Cidadania para o Sejusc, para a gente entender? Mas antes, até para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, essa questão, tive uma confusão com o vizinho. Vamos para a Justiça aí para resolver isso. Ou uma separação. Há necessidade de ser amigável, até para não gastar com advogado, ou não? O Sejusc tenta ali ajudar nas arestas, né, para resolver esse tipo de questão? Olha, o Sejusc, ele funciona com um padrão de qualidade previamente estabelecido. Então, os mediadores do Sejusc, eles são formados pelo CNJ, e a busca, de fato, é pela resolução do conflito. Então, assim, respondendo a sua pergunta, precisa ser amigável para ir ao Sejusc? Não, não precisa. Os mediadores que estarão lá, os advogados que estarão lá, são pessoas extremamente preparadas para receber o conflito. Entendi. Para receber o conflito. Então, nós temos o quê? Conseguimos, né, com a ajuda do Poder Executivo, principalmente, montar uma estrutura muito bacana. Vocês estiveram lá na inauguração. Anexa ali a Câmara de Vereadores, anexa, né? A Câmara de Vereadores. Inclusive, o novo presidente recebeu muito bem o nosso projeto também. O prefeito eleito também recebeu muito bem o nosso projeto. Vai continuar e vai continuar com uma qualidade muito melhor do que nós tínhamos, graças a Deus. E aí, voltando lá para as suas questões,
essas pessoas, elas são extremamente preparadas para que a pessoa que chegue, ela chegue de fato com o conflito. Elas irão receber uma orientação. Não há necessidade de você procurar um advogado e ir até o Sejusc, né? Não, lá tem os profissionais que lhe darão a orientação. Não, o outro lado não quer vir. O Sejusc arruma uma forma de tentar convidar que a outra pessoa venha, em se tratando de separação, que muito acontece, né? Muito acontece. O Sejusc, nós temos, como tudo o que rege o direito, nós trabalhamos com princípios. Então, são os princípios que regem a nossa vida profissional. Você abre a Constituição Federal, que é a nossa Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia do direito é a Constituição Federal, você vai iniciar os primeiros artigos da Constituição Federal falando de princípios, exclusivamente. Então, o Sejusc, ele funciona dessa mesma forma. Então, o que é que acontece? As pessoas, elas tendem muito, principalmente, e eu quero falar isso com o público e esclarecer isso, que é pensar assim, a parte fulano procurou primeiro o Sejusc, então ela já tem algum tipo de benefício porque nos procurou primeiro. E não funciona assim. Por quê? Porque, como eu disse, é uma unidade do Tribunal de Justiça, então ela é uma extensão do fórum, que trabalha na tentativa da resolução consensual do conflito para evitar demandas judiciais que são mais longas. E aí, nós, dentro de vários princípios que nós que estamos lá trabalhando, é a nossa Bíblia, temos que seguir isso, eu separei alguns para falar que o principal deles é a confidencialidade. Então, o que é a confidencialidade? O que você faz no Sejusc, fica no Sejusc. Então, se você chega lá, vamos supor, João chegou lá para se divorciar de Maria. Nós vamos notificar Maria vai comparecer, mas ali dentro desses princípios, nós temos o advogado, ele o princípio da ética, né? A gente não pode falar sobre o que aconteceu lá. No Sejusc, o mediador, o conciliador, qualquer pessoa envolvida ali na estrutura do Sejusc, ela não pode ser testemunha se você não consegue um acordo lá e isso vira uma ação judicial, não pode ser testemunha, não pode usar os documentos do Sejusc como base de algum tipo de comprovação dentro de um processo judicial, né? Nós temos a decisão informada, também é um princípio, que diz que nós temos a obrigação de manter ambas as partes informadas dos seus direitos. E o direito, ele é único. Então, assim, o meu direito é igual ao seu direito, é igual ao direito do outro. Estamos ali, a lei é a mesma para todo mundo. Então, independente de quem procurou o Sejusc primeiro, os nossos princípios, eles serão seguidos em relação ao tratamento com as partes. É o mesmo, independente de quem procurou a unidade primeiro, né? Eu já falei isso. E dentre eles, que é o princípio mais importante, que justifica tudo isso, é a imparcialidade. Então, por aí ele já disse, né? A imparcialidade é você ser imparcial, é você não ter favoritismo, é não ser preconceituoso, é não ficar de um lado nem de outro. O Sejusc, ele traz isso, ele traz um centro completamente neutro, que busca ajudar aquelas pessoas que estão ali em busca de resolver os seus conflitos. Qualquer pessoa pode ser atendida pelo Sejusc? Qualquer ou nem pessoa. Tem um público-alvo? Só a classe A, B, C, D, só quem tem está cadastrado ali. Qualquer pessoa pode ser atendida? Eu estou com um problema, vou lá no Sejusc, a Carla está com uma questão, o amigo ali da zona rural que está tendo problemas com as terras, ali na divisão, para passar cerca em certos locais, está tendo problema. Qualquer uma pessoa pode buscar o Sejusc? Tendo condição ou não de ter advogado? Não, sim. Qualquer pessoa pode buscar a unidade do Sejusc para ser informada. Nós só não atendemos, não é competência do Sejusc, questões criminais. Então, por exemplo, eu sou especialista em direito da mulher, vou dizer assim para ficar mais, né, para ficar mais direcionado. Eu trabalho muito com violência doméstica, então com
tudo que envolve a Lei Maria da Penha. Se existe uma situação de violência doméstica, existe uma medida protetiva, existe algo já previamente feito lá na unidade de proteção à mulher, lá na unidade, vou falar no crime, porque eu prometi que não ia falar termos jurídicos, eu não posso, por exemplo, chamar essas pessoas para a composição de um acordo. Então, o Sejusc, ele não atende, ele atende todas essas questões aí que você disse, mas ele não atende nenhuma relação voltada ao direito penal. Carla, tem algum questionamento para a gente? É só um. A senhora disse que quando chega o conflito, né, há profissionais ali para acolher. Quais são esses profissionais? São apenas advogados? Eu amei essa pergunta, porque ela vai esclarecer várias coisas. Assim. O Sejusc, ele existe em várias unidades, porque ele é uma parte do Poder Judiciário. Mas nem em todo lugar a estrutura é a mesma. E por incrível que pareça, lá em Luiz Eduardo Magalhães, eu também fui responsável por levar o projeto para lá, junto com o Dr. Flávio Ferrari. Depois eu vou fazer uma ressalta para falar da atuação dele nesse projeto também, porque não tem como falar dessa perfeição desse projeto sem falar dele. Em Ceabra, as nossas expectativas em relação às pessoas que estarão lá para atender a comunidade foram completamente superadas. Então, assim, a gente costuma ter o quê? Ter um estagiário, ter um recepcionista, ter um estagiário previamente para fazer um atendimento. O comum é esse. Aqui em Ceabra, com a cautela, mais uma vez, do Poder Legislativo, com a cautela do Poder Executivo, o nível de exigência de Dr. Flávio, que, né, ele tem um padrão de qualidade ali muito acima da média, fez com que todas as pessoas que hoje trabalham no Sejusc são advogados. Então, nós temos uma pessoa que ela não é advogada, mas ela é bacharel em Direito, que é quem vai fazer a nossa recepção. Então, como é que funciona? Aproveitando o gancho da sua pergunta, para dizer assim, eu chego lá, eu faço o quê? Como é que vai funcionar isso? Então, nós temos ali, você chega ali, você vai ser atendido por um bacharel em Direito, no mínimo. Acima disso, os advogados, os especialistas, os formados, ele vai te atender, fazer a sua ficha cadastral, vai ver do que é a sua demanda. Isso nós conseguimos fazer aqui com a estrutura que nos foi oferecida. Então, assim, para a comunidade, para a sociedade, isso vai ter um retorno tão impactante, até na nossa história mesmo, de trabalho com o projeto, de trabalho, foi surpreendente, sabe? Então, a pessoa, ela chega, passa por uma triagem, que esse recepcionista vai preencher ali a ficha cadastral dela. Feito a ficha, ele vai dizer assim, olha, é um caso de família, então vamos enviar para o advogado tal que está com a pasta de família. Como eu disse, o Dr. Flávio tem um nível de exigência muito alto e ele gosta das coisas muito bem organizadas. Então, eu não consigo colocar, por exemplo, um advogado para fazer tudo. Então, eu tenho, né, ali as funções fragmentadas. E aí eu tenho um advogado que ele vai receber as causas de família e o outro advogado que vai receber as causas de consumo, de vizinhança, dessas coisas todas. E aí a pessoa chega, o recepcionista recebe, faz a triagem, faz a ficha e marca um atendimento exclusivo com aquele advogado em um determinado dia, em um determinado horário. O advogado responsável por essa carteira vai atendê-lo, vai sanar todas as dúvidas e vai dizer a ele, naquele ato, se é uma matéria de Sejusc ou não. Mas, antes de que o advogado diga se é uma matéria de Sejusc ou não, a pessoa já vai sair de lá instruída a saber, né, o que ela deve fazer, quem ela deve procurar, como é que vai funcionar. Feito essa parte de atendimento e de triagem, que a gente chama, se for matéria de Sejusc, nós vamos iniciar os procedimentos. Então, como é que funciona o procedimento? Nós vamos intimar a pessoa, como é um projeto que ele funciona muito em parceria, às vezes a gente tem dificuldade de cumprir alguns procedimentos porque demandam custo. Por exemplo, a intimação da outra parte. Quanto que a intimação dessa outra parte vai custar para a gente? Então, como a gente disse, né, nós somos um centro judiciário de solução consensual de conflito. Então, a gente tenta fazer um intermédio ali. Essa pessoa,
ela consegue levar essa intimação a outra pessoa para comparecer a uma conversa conosco. Por isso que é muito importante isso que nós estamos fazendo aqui agora, e eu gostaria de agradecer mais uma vez. Por quê? Porque, às vezes, se você, alguém do público, por exemplo, se você recebe essa notificação, não precisa ter receio de que, porque a outra pessoa que nos procurou, ela vai ter algum favoritismo, porque ela está te entregando a cartinha da convocação para aquela audiência. Ela está te entregando, quando for uma situação em que isso é possível, para inclusive nos ajudar, para dizer assim, olha, vamos tornar isso aqui mais célere, né? Mais rápido, vamos fazer isso aqui de uma maneira mais fácil. Então, você faz a gentileza de entregar essa notificação de que a pessoa compareça. Perfeito, então. Só lembrando a pessoa que está em casa, né, as demandas que são oferecidas: divórcio, consumo, pensão alimentícia, dissolução e reconhecimento de união estável, guarda, reconhecimento de paternidade, formalização de acordos extrajudiciais, tá? É uma oportunidade. Como é que está sendo hoje a procura pela cidade? Acho que é tão importante a gente passar isso, às vezes não chega no conhecimento da pessoa, e você falando aí agora da questão, né, de chegar à intimação ou não, a pessoa quando recebe uma intimação não quer nem saber de onde vem, né? Já se assusta. Estou sendo intimado, e por isso a grande preocupação. E se né? recebe da outra parte ainda, e fica pior, né? Tipo assim... Aí a tendência é de que as pessoas não compareçam por algum receio em relação a isso. Nossas portas estarão abertas para atendimento ao público a partir de segunda-feira. Segunda-feira agora? Isso. Nosso horário de funcionamento será das 8 horas da manhã ao meio-dia para atendimento ao público, e vamos funcionar internamente até às 14 horas. Como já dito, estamos aqui ao lado da Câmara de Vereadores, funcionamos ali no anexo, e também já tem a rede social, que é o Instagram, Sejusc Seabra, que se você quiser ficar por dentro e acompanhar, a gente disponibiliza aí o @ para que as pessoas consigam nos achar. Eu gostaria de falar só mais um pouquinho, o tempo está acabando, né? Já me informaram que eu nem estava entendendo. O tempo está acabando, será que dá tempo? É só mais um. Vamos lá. Quando você disse para mim assim, Saíla, por que é tão importante a gente procurar o Sejusc antes de ajuizarmos qualquer ação? Eu vou te dizer o seguinte: celeridade, rapidez, eficiência. É comum que as pessoas desconheçam o procedimento processual. Então, porque nem todo mundo é formado em direito, isso é óbvio. Então, as pessoas tendem a desconhecer o procedimento e acham que simplesmente é dizer assim, entrei com o processo e agora deixa lá. Tem um ditado que eu não gosto e que geralmente quando as pessoas chegam até mim eu corrijo, que é quando elas falam assim, meu processo está na mesa do juiz. Você já ouviu dizerem isso? Já. Tipo assim, processo está na mesa do juiz. É total desconhecimento do procedimento processual. Às vezes está, mas nem sempre. E eu arrisco a dizer que em 98% dos casos não está. Nós temos, para que um processo funcione, nós temos várias pessoas trabalhando nele. Então, nós temos o advogado autor, o advogado réu, o Ministério Público, temos, às vezes, a Defensoria Pública, o cartório, o juiz, o assessor do juiz, o estagiário. Então, são muitos caminhos, entendeu? Às vezes, está onde? Está no cartório, para mandar para o juiz ainda. E nem todo mundo fala ao mesmo tempo no processo, porque a lei determina um tempo para cada um falar. Então, eu, como advogada da autora, tenho, por exemplo, um prazo de 15 dias para falar. Você vai falar depois dos meus 15 dias. O juiz vai falar depois que todo mundo falar. Depois que voltar o parecer do Ministério Público. Então, quando você procura o Sejusc para resolver isso, você encurta esse caminho todo. Por quê? Porque você chegou lá, foi atendido, passou pelo advogado, a gente marcou a sessão de mediação. Se daquela sessão de mediação resultou um acordo com o padrão de qualidade do Dr. Flávio Ferrari, falando mais uma vez, vocês já conhecem que é o juiz eleitoral, ele é o juiz coordenador desse projeto, ele é o juiz que vai conduzir esse projeto. Então, tudo funciona da melhor forma por causa do nível de exigência dele. E a intenção
dele é que esse processo feito acordo nessa sessão, ele já saia de lá homologado. Não sairá homologado se envolver menor, por exemplo, porque nós precisamos da opinião do Ministério Público, porque envolve um direito de incapaz, entre aspas, ali. Então, imagine você que está com o processo lá na Justiça, e aí o seu processo vai seguir todo esse procedimento, sendo que você pode conseguir uma sentença de imediato, apenas passando pelo procedimento ali do Sejusc. Perfeito, perfeito. Doutor, agradecer a presença da senhora. Caso queira finalizar, tiver algo, pode ficar à vontade. Acho que é importante essas informações. Para você que não acompanhou devido ao horário, né? São 13h56. A gente vai trazer esse material, algumas partes, para que você possa ouvir amanhã. Pois não, doutora? Ótimo. Eu tenho quantos minutos? Um minuto. Já que perguntou. Eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, de agradecer ao público que fica aqui nos ouvindo, as pessoas que vão passar já a utilizar o nosso serviço, que é o que a gente tem de melhor para oferecer. Agradecer mais uma vez o Dr. Flávio Ferrari, que é o juiz responsável por esse projeto, né? Pela iniciativa, por se dispor a mais uma atribuição dentre tantas, né? Porque ele é o juiz cível da comarca, ele é o juiz eleitoral da comarca e agora o juiz coordenador do Sejusc. Então a gente sabe que isso demanda muito esforço, principalmente mental e físico. Gostaria de agradecer mesmo, de agradecer o Poder Executivo, o Poder Legislativo das duas gestões, porque começou na gestão anterior e continua nessa gestão, principalmente na pessoa do Dr. Gessé Leão, que é o assessor jurídico do Poder Legislativo hoje e quem foi que fez toda essa ponte para que hoje, né, a gente pudesse estar aqui oferecendo esse serviço para a comunidade. Explicando que o Gessé não é o Didi Mocó daquela, porque o Didi Mocó cruzava a bola e marcava o gol, né? Ele estava no executivo, agora já está no legislativo.